Tá bom assim? Tá funcionando o microfone? Tá? Posso começar? Bom, gente, boa tarde. Então, vamos ter uma aula sobre números complexos. Eu vou apresentar números complexos aqui de dois jeitos diferentes, de dois jeitos assim, conceitualmente muito diferentes. Primeiro do jeito mais moderno, o jeito moderno de apresentar números complexos é que o conjunto dos números complexos é R2, o conjunto de pares de números reais com certas operações. Isso tem a vantagem de que você não tem nenhuma dúvida de se é válido falar de um número complexo, por exemplo. É óbvio que é válido, um número complexo é aquele par, não tem mistério nenhum. Agora, isso tem a desvantagem de que não é claro por que esse conjunto dos números complexos seria interessante e especialmente por que essas coisas vão ser chamadas de números, né? Por que não chamar essas coisas de pares de números, ou de vetores, ou de uma outra palavra qualquer, né? É estranho que isso seja chamado de números. Então, depois eu vou mostrar um outro ponto de vista completamente diferente, que é o ponto de vista historicamente mais correto, né? Não é o logicamente mais correto, nem o psicologicamente mais correto, nem o pedagogicamente mais correto, mas é o historicamente mais correto. O ponto de vista histórico é que certas operações proibidas nos números reais, pessoas observaram que se meio que faz de conta que você não percebeu que aquela operação é proibida e continua fazendo as contas, que no final você obtém uma resposta que faz sentido, apesar de no meio você ter aceitado coisas que aparentemente não fariam sentido. Tá? E eu vou no final mostrar um problema de geometria plana que pode ser resolvido muito facilmente usando números complexos. Tá? Então isso ilustra que matemática é uma coisa só, né? E que números complexos podem ser usados para coisas que aparentemente não tem nada a ver com números complexos. Bom, então pelo ponto de vista moderno, o conjunto dos números complexos, C, ele é R2, né? Ou seja, o conjunto dos pares x e y com x e y reais, tá? Munido das seguintes operações e notações. Então, o 0 é o par 0, 0. O 1 é o par 1, 0. Ou seja, a gente identifica mais geralmente um par x0, a gente identifica com o número real x. E esse par aqui, 0, 1, ele recebe um nome especial I. Tá? A ideia é que a letra I não fosse ser usada para outras coisas, ela fosse ser o nome desse número aí. Na verdade, essa notação aí talvez não tenha sido das mais felizes da história da matemática, porque a gente gosta de usar a letra I para outras coisas, como um índice, quando você tem um somatório, o nome do inteiro, tá?
talvez aqui fosse melhor ter inventado um símbolo engraçado assim, para ser para toda sempre o nome desse número aí. Bom, a gente soma do jeito óbvio, ou seja, coordenada a coordenada. Mas a gente multiplica de um jeito não tão óbvio. Que é dado por essa fórmula daqui. De certa forma, isso aqui é a única coisa não trivial, né? Você pode dizer que o conjunto dos números complexos é R2 unido dessa multiplicação aqui. Tá? Em particular, I ao quadrado é 0,1 vezes 0,1, que usando isso, fazendo essa continha aqui, você vê que é menos 1, 0, que a gente escreve simplesmente como menos 1. Então, isso justifica essa notação, né, de dizer que, bom, nos números reais não existe raiz quadrada de menos 1. Vamos chamar esse número novo aí de raiz quadrada de menos 1, porque ele ao quadrado é igual a menos 1. Né? Bom. Sob esse ponto de vista, então, está aqui um desenho de C, que é o plano complexo. Tá? Vamos ver um exemplo de uma... Soma é a soma que todo mundo está acostumado a somar vetores. Né? Vamos ver um exemplo de uma multiplicação. Se eu pegar aqui o número 2 mais I, ele pode estar... O número 1 está aqui assim, né? Vamos marcar número 1 por um vetor amarelo aqui assim. E o 2 mais I por esse vetor azul aqui assim. E vamos marcar um outro número aqui assim, por exemplo, esse aqui. O 3 mais 2I é esse vetor verde aqui que não está alinhado com o azul, não, ele está só próximo ali. Aqui é a multiplicação do verde pelo azul. Bom, essa regrinha daqui, a gente pode pensar que ela implica nisso, mas a gente também pode raciocinar o contrário, se a gente quiser. A gente pode pensar que isso daqui é a única coisa não trivial que precisa ser dita sobre um número complexo. Então, a gente se permite usar essa notação daqui, né? Isso aqui é o mesmo que 2, 1, né? Isso aqui é o mesmo que 3, 2. E aí a gente multiplica, tratando esse I aqui como se fosse uma variável, né? Exceto que quando aparecer I ao quadrado, a gente vai lá e troca por menos 1. Então a gente multiplica aqui usando a distributividade, né? Então daria 6 mais 4I mais 3I mais 2I ao quadrado. Agora a gente lembra que I ao quadrado é menos 1.
Então, isso dá 4 mais 7i. Dá mais ou menos aqui assim. Então, se esse número aqui eu chamo ele de Z1 e esse é Z2, esse é o produto Z1, Z2. Bom, ok, temos uma regra aí, mas não tem interpretação geométrica nenhuma para isso, é evidentemente não satisfatório. Uma interpretação geométrica, eu acho que ela é melhor obtida pensando na forma polar dos números complexos. Que é mais ou menos a mesma coisa que dizer, vamos usar coordenadas polares no plano. Se você já viu coordenadas polares, isso não é uma grande novidade. Então, se eu tenho um número complexo aqui, x mais y, ele pode ser descrito. Ele é um ponto no plano, um vetor no plano. Ele pode ser descrito por essa coordenada no eixo horizontal e essa coordenada no eixo vertical. Isso é um jeito válido de descrever. Agora, tem um outro jeito interessante de descrever esse número complexo, ou seja, esse vetor no plano, que é dar o módulo R aqui assim, do vetor, e o argumento do vetor. Né? E a gente sabe, por trigonometria muito simples, ou por, se a gente já estudou coordenadas polares, a gente sabe que x é R cosseno θ e que y é R seno θ. Né? Então, a gente pode botar esses valores aqui de escrever um número complexo na forma polar dessa maneira. Tá? Então, agora a gente pode se perguntar como é a multiplicação em forma polar. Né? Digamos que eu tenha Z1 é R1 cosseno θ1 mais I seno de θ1. E que eu tenho um Z2 é um R2 cosseno θ2 mais I seno de θ2. Então, o que vai ser Z1, Z2? Vai ser R1, R2. E agora eu tenho que multiplicar esses dois números complexos aqui. Né? Bom, um ponto de vista aqui é que a gente já estudou trigonometria, mas não conhece números complexos. Se o ponto de vista é esse,
Então a gente olha para cá e reconhece e diz: ah, olha que interessante. Isso é o cosseno da soma e isso é o seno da soma. Tá? Vamos adotar esse ponto de vista durante 5 minutos. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar um outro ponto de vista em que trigonometria é obtida a partir de números complexos. E aí a gente vai deduzir essas fórmulas aqui usando números complexos. Tá? Mas pelo ponto de vista de quem já estudou trigonometria e não estudou números complexos, eu obtenho essa fórmula aqui para multiplicação de números complexos. Eu vejo que eu multiplico os módulos e somo os argumentos. Tá? Então, a gente pode agora voltar para essa figura daqui e observar o que isso significa para essa figura. Eu acho que o que isso significa pode ser bem formulado olhando para esses dois triângulos daí. Esse ângulo aqui é θ1, é o argumento desse número complexo daqui. Esse ângulo aqui é θ2 e esse é θ1 mais θ2. Então, esse ângulo aqui, assim, entre verde e roxo, também é igual a θ1. Tá? Por outro lado, esse segmento e esse segmento tem comprimento 1, esse segmento tem comprimento módulo de Z2. Esse segmento tem comprimento módulo de Z1 e esse segmento tem comprimento módulo de Z1 vezes módulo de Z2. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma semelhança de triângulos. Né? Esse triângulo é semelhante a esse e porque eles têm lados vizinhos proporcionais e o ângulo entre os dois lados vizinhos igual. Então, eu deduzo que todos os ângulos são iguais, todos os lados são proporcionais. Um outro ponto de vista relacionado, então eu escrevo ele aqui do lado, é que a multiplicação por um número complexo fixo Z interpretado assim, né, como uma transformação que vai de C em C e que leva W em ZW. O que é isso? Qual é a descrição geométrica disso? Ela vai pegar o W, vai rodar por um ângulo θ e vai dilatar por um fator R. Né? Então, como isso se chama? Isso é o que se chama uma rotomotetia. Né? Quer dizer, uma rotação seguida de uma homotetia ou uma homotetia seguida de uma rotação. Né? Bom, uma rotomotetia não deixa de ser uma semelhança. Né? De razão R,
a razão de uma rotomotetia é o quanto se dilatou ou contraiu, se a razão for menor que 1. Tá? E ângulo bom, de razão R, ângulo θ e centro na origem. Que em princípio você pode fazer homotetias ou rotomotetias com centro em qualquer lugar, né? Isso aqui são homotetias, quer dizer, rotações ou dilatações sempre com centro na origem. Tá? Então, esse quadro aqui mostra o ponto de vista moderno. O ponto de vista moderno de números complexos é que você pega o plano R2, você inventa uma multiplicação, que está ali, você estuda as propriedades dessa multiplicação, como a gente fez aqui, a gente vê que números complexos são uma maneira de estudar certas transformações de importância geométrica evidente, que são rotações e homotetias. Pode, claro. Então aqui não existe nenhuma dúvida sobre se realmente existe o número complexo I. A dúvida que a gente pode ter bom, as dúvidas, melhor dito, que a gente pode ter são: por que essa multiplicação e não outras? Né? Ou talvez, dito em outras palavras, será que não existem outras multiplicações interessantes? Talvez em outras dimensões, em dimensão 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? E uma outra dúvida é por que chamar isso de número complexo, né? Bom, um pouco essa resposta de se existem outras multiplicações, a resposta é que, bom, existem outras multiplicações. Agora, se você quiser todas as propriedades legais dos números complexos, bom, não vai dar, tá? Uma coisa que se aproxima, que tem muitas das propriedades dos números complexos, mas não todas, acontece em dimensão 4, quando se define os quaternios com uma multiplicação, bom, um pouco parecida com isso, só que bem mais complicada, porque você está em dimensão mais alta. Só que essa multiplicação não é comutativa, tá? Z vezes W não é igual a W vezes Z, tá? Se você quiser, todas as propriedades usuais só tem essa, mas isso vira um teorema de álgebra, né? Você vai pensar como são possíveis produtos em Rn, que propriedades interessantes tem, aí você vai, com algum esforço, excluir certas coisas e vai concluir que só tem esse daqui. Tá, agora o ponto de vista histórico não é esse, não. Então eu vou apagar agora e mostrar um outro ponto de vista completamente diferente. Então vamos voltar aqui para a Renascença. Tá? Naquela época as pessoas já sabiam há muito tempo resolver a equação do segundo grau. Tá? Elas conheciam bem os números reais positivos. Na verdade, números reais negativos são uma coisa que só foi ser aceita assim como
tranquilidade muito mais tarde, tá? Mas vamos ignorar esse fato para não confundir demais a exposição e vamos entender que eles conheciam números reais. Tá? Também a notação deles era muito mais enrolada, e isso a gente também vai ignorar e vai usar a notação que a gente está acostumado. Então, o que as pessoas na época... O que era um grande problema na época era, será que é possível resolver equações de grau maior que 2, de grau 3, por exemplo? Tá? Bom, existe um truquezinho parecido com esse de completar quadrados que a gente usa para resolver a equação do segundo grau, que permite a gente se livrar do coeficiente de grau 2. Tá? Então, a gente pode se restringir a tentar estudar essa equação daí. A equação de terceiro grau com coeficiente de grau 2 igual a 0, coeficiente de grau 1 e grau 0 arbitrários ali, letras chamadas de Peike. Eu vou andar rápido aqui, tá? Não vou motivar muito as coisas. Vou dizer, olha um truque esperto aqui. Chame x de u mais v. Isso vai dar uma certa flexibilidade para a gente. Então, você substitui aqui, você tem U3 mais 3U2V mais 3UV2 mais V3 dá PU mais PV mais Q igual a 0. Ou, se você preferir, U3 mais V3 mais 3UV mais P vezes U mais V mais Q igual a 0. Tá? Só reorganizei a minha equação. Qual é a ideia desse truque, hein? A ideia é que assim a gente ganha flexibilidade. Como que a gente pode usar essa flexibilidade? Tem jeitos bobos de usar a flexibilidade. A gente pode fazer V igual a 0 e aí a gente recai na equação original. Ou fazer U igual a 0 e a gente recai na equação original. Ou fazer U igual a V, e aí a gente recai numa equação que não é exatamente a original, mas que mudou de maneira trivial. Tá? Um ponto de vista aqui deve ser que a gente tem direito de fazer um desejo, de impor uma relação entre U e V. E aí a gente vai cair não numa equação, talvez, mas num sistema, né, que a gente tem duas exigências. Uma exigência que a gente inventou e a outra é a equação simplificada com aquela exigência. Né? Então, a gente pensa, como seria legal se não tivesse esse termo complicado aqui no meio. Será que eu posso me livrar dele? Bom, uma ideia talvez seja, será que se U mais V fosse 0? Não, mas isso é ridículo. X é U mais V. Então, mas será que se isso aqui fosse 0, não dava certo? Então, eu gasto meu desejo pedindo que 3UV mais P seja igual a 0. E aí, com isso, a minha equação vira U3 mais V3 mais Q igual a 0.
Ou seja, passando a limpo, o que eu tenho? Eu tenho isso daqui. Bom, facilitou em alguma coisa? Ah, facilitou sim. Porque olha aqui, esse sistema, ele não é exatamente equivalente, mas é quase equivalente a esse outro aqui que eu obtenho elevando ao cubo a segunda equação. Então agora o 3 e V3 são dois números desconhecidos para os quais eu conheço a soma e o produto. Então o que acontece? O 3 e V3 são as raízes da equação auxiliar, né? Y ao quadrado, a soma é Q, então mais QY, e o produto é aquilo ali. Bom, menos B mais ou menos raiz quadrada de B2 menos 4AC sobre 2A. Que a gente prefere escrever assim. Tá? Vamos tentar essa técnica com uma equação de terceiro grau para ver o que acontece, para ver se dá certo. Né? Vamos pegar essa equação aqui. Antes disso, vamos fazer um esbocinho do gráfico para ter certeza que existem raízes reais. Tá? Para ver o que a gente está procurando.
Então aqui eu vou plotar x, aqui π de x, que é x ao cubo, menos 3x menos 1. Tá? Então, para x igual a 0 dá menos 1. Para x igual a 1 dá 1 menos 1 menos 3. Dá menos 3. Para x igual a 2 dá 8 menos 6 menos 1 dá mais 1. Para x igual a menos 1 dá menos 1 mais 3 menos 1 dá mais 1 de novo. Para x igual a menos 2 dá menos 8 mais 6 menos 1 dá menos 3 outra vez. De fato, se você botar mais pontos, você vai ver que o gráfico é mais ou menos esse. Talvez não seja óbvio que o gráfico seja esse, mas eu acho que é bem óbvio que tem que existir 3 raízes reais mais ou menos nessas posições daí. Uma entre menos 2 e menos 1, outra entre menos 1 e 0, e outra entre 1 e 2. Então, se você já estudou álgebra de polinômios, você sabe que um polinômio de grau 3 ele não pode ter 4 raízes, né? Então, essas trocas de sinal indicam que existe exatamente 3 raízes reais. E deixa eu chamar a atenção aqui que para o matemático da Renascença não faria muito sentido procurar uma raiz que não fosse real. Essa ideia nem faria muito sentido. Você não... Para eles não passava pela cabeça deles dizer assim: ah, eu vou fazer uma coisa legal, eu vou inventar um novo tipo de número. Isso ia parecer uma ideia maluca, né? Para eles, um número era uma coisa que media uma grandeza físico-geométrica, um comprimento, uma massa de um corpo, o tempo entre dois eventos, alguma coisa que era claro que era um número real. O que mais que haveria de ser, né? Então, a ideia de pegar uma equação do segundo grau que não tenha raízes reais e sair procurando as raízes complexas era uma ideia que não faria muito sentido. Assim. Para quê? Para que inventar uma raiz que não existe de verdade, né? Agora, aqui não é disso que a gente está falando. Aqui a gente está falando de uma equação que claramente tem 3 raízes reais ali. Tá? Agora, se a gente seguir essa receitinha daqui, que fica, quem é a equação auxiliar? A equação auxiliar fica sendo y2 mais qy, ou seja, menos y, menos P3 sobre 27. P é menos 3. P3 é menos 27. Menos 27 sobre 27
mais 1. Bom, quem são as raízes dessa equação? São y igual a menos b, 1, mais ou menos raiz quadrada de b2 menos 4ac menos 3 sobre 2. Tá? O matemático daquela época, ele chegando nesse ponto, ele diria: não, para, isso é uma operação ilegal, não existe raiz de menos 3. Né? Mas aí eles aprenderam que se eles meio que fingissem que não tinham reparado que não podia e deixassem aquela raiz de menos 3, ou mudando um pouquinho, uma raiz de menos 1 indicado, e continuasse com as contas, que se chegaria numa resposta, afinal de contas, que faria sentido. Ou seja, eles aprenderam a escrever isso assim, né? Então, agora a gente quer tirar raiz cúbica desse número, porque esses dois números aqui, que na cabeça do matemático daquela época não existem de verdade, então por isso são imaginários, né? Mas a gente finge que não reparou, a gente continua. Eles são o ao cubo e v ao cubo, né? Tá, então, mas eles conheciam trigonometria, nada impediria eles de escreverem isso assim, né? Cosseno de 60 graus, né? Ou, se a gente preferir, π sobre 3. Então, tá na forma polar. Né? Tá na forma polar, a gente acabou de aprender como se multiplica, então não é muito difícil tirar a raiz cúbica aqui. Né? Quem vão ser u e v? Bom, eu tenho que dividir esse argumento por 3. Ou se você ferir graus, isso é 2 cosseno de 20 graus. Claro que isso não é o único jeito de dividir o argumento por 3, porque o argumento ele não é bem definido como um número real. Ele só é bem definido a menos de voltas completas, ou seja, menos de somar 2π. Né? Se eu somar 2π aqui, na hora de dividir por 3, eu vou estar somando 2π sobre 3. Ou, se você preferir, 6π sobre 9. Então, eu também posso escrever isso assim. Ou ainda 7 e 6, 13, né?
Mas talvez eu prefira subtrair e botar menos 5. Então, y fica sendo cosseno. Bom, cosseno é uma função par, então esse sinal de menos é bobagem, né? Então, 2 cosseno, aliás, 2 cosseno de 5π sobre 9, o 2 cosseno de 100 graus. Que são esses 3 números aqui. Esse cara é 2 cosseno de 20 graus. Esse cara é 2 cosseno de 100 graus. E esse cara é 2 cosseno de 140 graus. Tá? Então, via números complexos, a gente resolveu a equação de grau 3. Uma observação aqui, tá? Um número complexo. Deixa eu fazer talvez um diagraminha aqui. Esse é o círculo unitário no plano complexo, tá? Módulo de z igual a 1. Esse cara daqui é cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3. Não, perdão, está errado. Não, tá certo, desculpe. Esse cara ali é cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3. A gente tirou que tem esse argumento aqui assim, π sobre 3 ou 60 graus. E aí a gente observou que ele tem 3 raízes cúbicas, né? Que estão aqui. Aqui e aqui, mais ou menos. Tá? Que são esses 3 caras que a gente viu aqui. Vamos chamar eles de U1, U2, U3. Então, esse é o U1, esse é o U2, esse é o U3. Tá? Agora, tem os outros caras aqui para baixo, que tem suas, que é o que a gente obtém botando o sinal de menos aqui. E o que a gente fez aqui foi botar o U como sendo a raiz cúbica do cara com sinal de mais e o V como sendo a raiz cúbica do sinal de menos. Então eu teria aqui assim o V1, o V2 e o V3. Tá? Agora, uma pergunta aqui pode ser, pô, mas por que a gente teve que casar
o 1V1, o 2V2, o 3V3. Por que não casar, por exemplo, o 1 com o V2? Tá? Não pode? Resposta: não, não pode. E o motivo é esse lugar aqui onde eu botei um aproximadamente equivalente. Não é realmente equivalente, né? Se a gente esquecer que isso aqui não é bem equivalente, a gente acha que a equação vai ter 9 raízes, que é um absurdo. Claro que uma equação de terceiro grau não pode ter 9 raízes. O fato é que o produto UV está amarrado. E ele tem que ser menos P sobre 3. No caso aqui, P é menos 3, né? Então, menos P sobre 3 é 1. Então, o produto U vezes V tem que ser 1. O único jeito, ou melhor, os 3 únicos jeitos do produto UV ser igual a 1 é juntar o 1V1, o 2V2 e o 3V3. Se eu juntar o 1 com o V2, esse produto não vai dar 1. Vai dar um número complexo por aqui assim. E aí está errado, né? Você não está resolvendo essa equação de grau 3, você está resolvendo uma outra equação que tem uma certa relação com essa, mas que não é essa. Tá? Bom, eu queria acabar a aula não fazendo problemas. Eu acho que aqui tem material demais para a gente fazer problemas de números complexos, que são esses que estão na lista. Tem vários problemas bacanas aí na lista. Eu vou fazer um problema de outro tipo, eu vou fazer um problema de geometria, para ilustrar como números complexos podem ser usados para resolver problemas que não são de números complexos, né? Que é a graça da matemática, né? A graça de você inventar uma nova teoria matemática não é você resolver os problemas internos daquela teoria que você acabou de inventar, né? A graça de uma teoria matemática é que ela te ajude a resolver problemas que você já tinha antes, né? Um hexágono equilátero mas não regular está inscrito em um semicírculo de raio 1, como na figura. Tá? Isso é um semicírculo de raio 1. O hexágono está mais ou menos aqui assim, né? Tá? Todos os lados são iguais. Ele não é regular. Tá? Os ângulos não são iguais. Os lados só que são iguais. Calcule L. Tá?
Um problema de geometria que se pode se divertir resolvendo por métodos variados. Aí dá para resolver por geometria plana bem elementar se você tiver umas ideias espertas, tá? Mas não é o nosso objetivo agora. Eu queria mostrar como dá para resolver ele muito facilmente usando números complexos. E sem nem ter tantas ideias tão espertas assim. Bom, a não ser que você considere a ideia de usar números complexos como uma ideia esperta. Então, gire a figura e desenha em C assim. Tá? Botei no plano complexo. Ok? A gente quer saber o lado, né? Bom, saber o lado é saber onde estão esses pontos, tá? Onde estão os vértices. Então vamos chamar esse vértice aqui de Z, um número complexo misterioso. Quem são os outros vértices? Bom, Z tem módulo 1, né? Então esse outro cara daqui é Z inverso, porque o argumento mudou de sinal. Né? Esse argumento aqui é θ. Bom, esse ângulo aqui é θ, só que para baixo, né? Menos θ. Então, invertir. Porque o módulo, lembrando, é 1, né? Então 1 sobre o módulo também é 1. Quem é esse cara daqui, assim? Bom, esse ângulo aqui é 2θ, né? Então esse ângulo todo aqui é 3θ. Né? Então, quem é esse cara daqui? Esse cara é Z ao cubo. E esse cara é Z menos 3. Não? Quem é este cara daqui? Bom, eu posso desenhar um hexágono fantasma para cá. Esse ponto aqui é menos Z a menos 1. E esse cara aqui está bem na média desses caras, está na mesma altura, né? Pelo fato dele ser equilátero. Então, esse cara aqui é Z menos Z inverso sobre 2. E esse cara aqui é Z inverso menos Z sobre 2. Então, a gente facilmente identificou quem são os 6 vértices. Né? Agora, a gente ainda não usou a hipótese até o fim, né? Porque a gente ainda não usou o fato desse lado aqui ter o mesmo comprimento dos outros. Até agora eu usei que esse lado é igual a esse lado para dizer que isso é Z ao cubo, que é igual a esse lado para dizer que isso é Z menos 3. Usei que esse lado é igual a esse lado daqui para obter essas duas formulazinhas aqui para os outros dois vértices. Mas eu ainda não usei que este lado aqui tem o mesmo comprimento dos outros todos.
Nem que ele é paralelo a esse, né? Que ele tem que ser pela simetria da figura, né? Então eu faço isso agora. Eu digo que esse vetor aqui é igual a esse vetor daqui. Então eu tenho que z ao cubo menos z menos z inverso sobre 2 tem que ser igual a z inverso menos z a menos 3. Tá? Ou, multiplicando tudo por 2, ou melhor, multiplicando tudo por 2z ao cubo, porque a gente não gosta de expoente negativo, né? Multiplicando tudo por 2z ao cubo e passando tudo para o lado de cá, eu tenho 2z a sexta. Esse cara aqui, né, vira um 2z a sexta. Esse cara daqui vai virar um menos z a quarta. Tem um menos com menos dá mais aqui, mas vai ganhar um menos 2 daqui, vai virar menos de novo. Menos z ao quadrado. E tem esse z a menos 3, que passa para o lado de cá, ganha um sinal de mais, e multiplica pelo 2, vira mais 2. É igual a zero, uma equação de grau 6. Tá? Só que ela é que nem uma biquadrada, né? Só tem termos pares. Então tem uma simplificação muito fácil de se fazer, que é dizer seja w igual a z ao quadrado. Então eu tenho 2w ao cubo menos w ao quadrado menos w mais 2 igual a zero. A gente acabou de discutir como resolver a equação de grau 3, né? Mas na verdade não precisa. Essa equação aí tem uma raiz óbvia que é w igual a menos 1. Né? W igual a menos 1 é a raiz, e é uma raiz que não interessa. Porque se eu pegar w igual a menos 1, isso significa z igual a i. Se z for igual a i, z está aqui. Z ao cubo está aqui. Esse outro cara está aqui de novo. Então a gente está pegando um hexágono degenerado que faz assim, tum, 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 tum. De fato, todos os vértices estão aqui, como devem. Todos os lados têm o mesmo comprimento. Só que isso não merece ser chamado de hexágono, né? Isso é um zigue-zague, né? Não é que normalmente a gente chamaria de um hexágono. Então, essa raiz deve ser descartada, é só dividir aqui. Dividindo por w mais 1, né? O que eu tenho? Eu tenho 2w ao quadrado menos 3w mais 2 igual a 0, né? Não? Um minutinho. Que a gente começou tarde, então avançou um pouquinho na hora dele. Bom, agora é trabalho braçal, né? Então vamos andar rápido aqui para não atrapalhar mais a outra aula. W é menos B3, mais ou menos raiz quadrada
de B2, 9, menos 4AC, menos 16, não é isso? Sobre 2, perdão, sobre 2A, sobre 4, que dá 3 quartos, mais ou menos raiz de 7 sobre 4i, tá? Fazendo a conta da raiz quadrada, não é difícil, eu vou pular a conta. Você vai achar que dá... dá isso aqui, fazendo a conta. Então, quem é o lado? O lado é Z menos Z inverso, módulo disso. Tá? Então, exemplo de como um problema que não tem nada a ver com números complexos pode ser resolvido com números complexos. Tá? Bom, obrigado, gente.